Cristo ressuscitou, em um domingo pela manhã, a palavra de Deus diz que ele subiu aos céus depois de aparecer vários dias consecutivos aos seus discípulos. Ele apareceu para muitas pessoas, falou com elas, e nós encontramos esses relatos nas Escrituras. O Evangelho de Marcos, ele traz de maneira bem resumida essa ressurreição de Cristo. Eu gostaria de chamá-los a ler a palavra de Deus comigo nesse texto, Marcos capítulo de número 16, nós faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 13. Evangelho de Marcos, capítulo 16, faremos a leitura do verso 1 ao verso de número 13 da palavra do nosso Deus. Farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem, que diz assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e aterrorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo, e indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Nós vamos orar ao nosso Deus. Pai de amor, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, ó Pai, pela tua palavra santa. O Senhor é misericordioso, é Deus de graça, que manifesta dia após dia as tuas ternas misericórdias sobre a nossa vida. Deus santo, nós estamos aqui reunidos, muitas pessoas neste momento nos acompanham de suas casas. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor, ó Deus, venha encher o nosso coração com a verdade da tua palavra. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, venha sobre nós a nos instruir e nos ensinar nesta hora. Dependemos do Senhor. Não temos, ó Deus, suficiência em nós mesmos. E pedimos, ó Deus, que o Senhor, segundo a tua graça, misericórdia, poder, venha, ó Deus, fazer nas nossas vidas um trabalho de santificação, de edificação, de crescimento espiritual na vida da tua igreja. Abençoe-nos, ó Deus. É no nome de Cristo que nós oramos e te louvamos. Amém, Pai. Amém. Amém. Meus irmãos, quando nós falamos a respeito do reinado de Cristo, da vinda de Cristo, da manifestação do seu reino, que está acontecendo agora exatamente porque ele ressuscitou, muitas pessoas gostam de ouvir falar a respeito desse reinado de Cristo. Muitas pessoas acham interessante as mensagens em que Jesus anuncia que o seu reino é um reino superior aos reinos dessa terra.
porque quando ele ressuscita, ele sobe aos céus, e ele então se assenta à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele governa os céus e a terra. Mas ao mesmo tempo que as pessoas gostam de ouvir falar a respeito do reinado de Cristo, nós percebemos que muitas vezes as pessoas não estão preparadas para a manifestação desse reinado. E quando nós olhamos para a forma como Jesus se apresenta entre as pessoas que o seguiam, e como essas pessoas recebem de início a mensagem da ressurreição, nós vemos exatamente isso. Aqui Jesus já havia morrido, ele já havia sido ressuscitado por Deus Pai Todo-Poderoso, e as primeiras mulheres que vão ao túmulo, elas encontram ali a pedra removida, segundo o que nós encontramos nas Escrituras, e num primeiro momento elas não estavam preparadas para aquele evento, para aquele momento. Maria Madalena, que depois portava a mensagem levando aos discípulos, mostra que eles também não estavam preparados. A ressurreição, ela causou um impacto nas primeiras pessoas que presenciaram. Elas não só ouviram, mas elas presenciaram o Cristo ressurreto. J.C. Ryle, ele diz que essa é a primeira grande verdade que comprova que Cristo ressuscitou, porque os seus próprios discípulos, as mulheres que o acompanhavam no seu ministério, tendo observado e visto que ele não estava mais no túmulo, mas que ele havia ressuscitado, essas primeiras pessoas ficaram chocadas, a palavra de Deus diz que aterrorizadas diante dessa verdade. E aqui nós nos deparamos com uma questão que é para nós também muito intrigante, porque a questão é exatamente essa: qual é a razão porque essas pessoas ficaram tão impressionadas, sendo que elas já haviam sido avisadas por Cristo? Ele havia dito que ele morreria, que ele haveria de ressuscitar, elas estavam informadas, mas ao mesmo tempo não conseguiram lidar, não conseguiram ter um coração tranquilo diante da verdade da ressurreição. Muito mais hoje, quando nós pregamos e falamos que Cristo ressuscitou, nós temos vários tipos de reação. Algumas pessoas, elas tentam racionalizar. Há uma incredulidade na vida de muitas pessoas quando se fala a respeito da ressurreição de Cristo. Historicamente, mesmo nas Escrituras, nós vemos essa incredulidade. Vemos também a tentativa do próprio império, através dos soldados, de tentar colocar uma cobertura sobre a realidade da ressurreição. Nós encontramos pessoas que não só vivem a dúvida, a incredulidade, como algumas que são indiferentes, não fazem caso da verdade revelada nas Escrituras sobre a ressurreição. Então, diante de tudo isso, hostilidade, incredulidade, indiferença, nós temos também aqueles que foram impactados pelo medo. E a manifestação do reino, entenda isso, compreenda isso. Quando Cristo fala do seu reino, desde o Antigo Testamento, a manifestação do reino, ela vem carregada de manifestações de medo. No livro de Daniel, nós vemos Daniel tendo as suas visões da manifestação do reino, naquele momento em que a história falava de vários reinos que se levantariam, mas quando o reino de Deus se levanta e Daniel tem as suas visões, a palavra de Deus diz que ele fica atemorizado no seu coração. Os discípulos aqui ficaram profundamente atemorizados, como também essas mulheres. E a primeira verdade que nós encontramos a respeito da ressurreição é que a ressurreição, ela não está fundamentada dentro de uma premissa, de um fundamento de probabilidades humanas.
Algumas pessoas tentam convencer as outras de que Jesus ressuscitou, porque nós temos um relato bíblico de que muitas pessoas viram a Cristo ressurreto. O livro de Atos fala que várias pessoas viram a Cristo. Nós encontramos nas epístolas esse relato, o apóstolo Paulo falando que pessoas viram a Cristo depois que ele ressuscitou. Esteve entre várias pessoas durante 40 dias. Mas a questão é, quem eram essas pessoas? Essas pessoas que viram a Cristo eram mensageiros humanos. E sendo mensageiros humanos, eram as pessoas mais insuficientes que aquele momento tinha para que elas carregassem a mensagem, ou fossem as portadoras da mensagem de ressurreição. Se você olhar para essas pessoas que foram as primeiras que viram Cristo ressurreto, nós vemos aqui pessoas que eram mensageiros insuficientes. Então a primeira coisa que nós encontramos aqui é que Jesus escolhe pessoas fracas, extremamente frágeis, para que elas testemunhassem a respeito da sua ressurreição. E a pergunta é: por que Jesus não escolheu os nobres? Por que Jesus não apareceu nos palácios, para os reis, para os imperadores? Por que ele não apareceu entre os líderes religiosos judaicos mais proeminentes, os sacerdotes, os escribas, os fariseus? Por que ele vai aparecer para mulheres frágeis? Por que ele vai aparecer para uma ex-prostituta, ex-endemoniada? Por que ele vai aparecer para aqueles discípulos pecadores, homens rudes? Por que ele não se mostra, no momento que ele ressuscita, aos grandes que seriam portadores da mensagem, mais críveis, mais acreditáveis? É exatamente porque o poder da mensagem nunca esteve nos mensageiros, mas na verdade da ressurreição em si. Aqui nós estamos diante de uma realidade bíblica que deve falar ao nosso coração, porque essas pessoas eram pessoas assombradas e medrosas. As pessoas que Jesus escolheu, as pessoas que Jesus apareceu para elas, primeiramente, elas estavam tomadas de medo e de assombro. E havia até uma resistência em relação à verdade da ressurreição. Porque o texto bíblico diz que, primeiramente, quando os discípulos recebem a mensagem de Maria Madalena, o texto diz que eles não acreditaram. Na sequência, ele aparece para 2 homens no caminho de Emaús. O texto de Marcos faz um breve relato, dizendo que depois disso ele se manifestou de outra forma a 2 deles, que estavam de caminho para o campo, e indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Ou seja, eram pessoas assombradas, eram pessoas mergulhadas em desesperança, porque lembre-se que os discípulos estavam trancados numa casa, o texto nos relata isso, e eles estavam profundamente amedrontados, entristecidos. Eles haviam perdido a esperança a respeito do reino de Deus, porque Cristo havia morrido, ele havia sido crucificado. Pedro já o tinha negado, os outros fugiram. O que ficou mais próximo foi João, com a mãe de Jesus, mas mesmo assim, morrendo de medo. Aqueles que o seguiam, o acompanhavam até a cruz, ficavam olhando de longe, atemorizados. A ressurreição traz para nós uma mensagem tão extraordinária, porque os discípulos, eles encarnaram a fuga,
a desesperança, o medo. E agora Jesus aparece diante deles, e eles teriam então que testemunhar essa verdade. Mas para que eles viessem crer, Jesus teve de aparecer várias vezes entre eles. E aí eu pergunto, como que hoje as pessoas crerão? Se aqueles que viram a Cristo, aqueles que andaram com Ele, ouviram Ele dizer nos seus próprios lábios que Ele morreria e que Ele ressuscitaria, tiveram esse comportamento. A palavra de Deus, ela mostra que os portadores da mensagem eram portadores que não tinham também significância para as demais pessoas que iriam ouvir aquela palavra. Como eu já disse, os próprios soldados romanos já haviam sido instruídos a inventar uma grande mentira a respeito da ressurreição. E eles foram e produziram e reproduziram essa mentira para que esses mensageiros, eles ficassem então anulados com a sua mensagem. Então olha quantos obstáculos a mensagem da ressurreição, quantas dificuldades para que essa mensagem fosse crida naquele momento pelas pessoas que estavam ali. Hoje não é diferente. Hoje, quando nós pregamos isso, quando nós anunciamos, assim como Maria Madalena, ex-prostituta, ex-possessa, olha o histórico dessa mulher. Ela estava no grupo das pessoas que viram a Cristo primeiramente. Como que alguém naqueles dias iria crer em uma mulher que era uma ex-prostituta? E mais agravante ainda, era o seu histórico de que ela era uma ex-possessa. Esses discípulos, que também carregavam essa mensagem, eles eram incultos. Eles não eram homens letrados. O livro de Atos fala disso, que depois, quando eles seguem pregando, porque lembre-se que Pedro, na sua primeira mensagem, ele prega também a ressurreição. Mas a primeira visão que as pessoas tinham desses homens é que eles eram homens que não tinham suficiência para falar de um tema ou de um assunto que era tão polêmico. Qual era a filosofia de Pedro, um pescador? Para estar diante de todas aquelas pessoas, como nós vemos em Atos, e anunciar a ressurreição. Esses dois homens que vieram pelo caminho de Emaús, nós nem sabemos o nome deles. A palavra de Deus não nos relata. Tanto é que quando eles vêm com a mensagem para os outros discípulos que estavam dentro da casa, e eles dizem: o nosso coração ardia quando ele falava conosco, os discípulos também não acreditaram neles. Por quê? Quem eram esses homens? Que andaram esses aproximados 11 quilômetros pelo caminho de Emaús, conversando com Cristo. Eles não o reconheceram, mas enquanto ele falava com eles, os seus corações estavam ardentes. O apóstolo Paulo, que não estava entre os 12, mas um apóstolo chamado fora de tempo, ele fala que ele foi também testemunha, porque ele viu a Cristo no caminho de Emaús. Mesmo com toda a sua filosofia, se tornou uma testemunha que não era acreditável, porque Paulo, ele foi perseguidor da igreja, um inimigo do evangelho, e até mesmo entre a igreja dos primeiros dias, existiu uma dúvida em relação a Paulo. E então nós chegamos diante dessa questão: como que a ressurreição de Cristo se confirma? Como que ela se torna suficiente? Como que ela pode convencer o coração das pessoas? Como que alguém pode crer nessa mensagem de que um homem, que não era só um homem, mas era Deus encarnado, e é Deus encarnado hoje,
Ele veio ao mundo, ele se manifestou nessa terra de homens e mulheres pecadores,